Olá, tudo bem? Eu sou Maciel Tavares, ator, produtor, cenógrafo e aderecista, entre outras funções em teatro, e estou aqui para falar sobre adereço, um objeto de cena. Porque durante toda a minha vida de teatro, principalmente como ator, e por ter habilidades manuais desde criança, sempre confeccionei meus próprios cenários e adereços para as minhas peças e depois para as produções de amigos. E logo isso foi sendo visto e também se tornou uma criativa, estimulante e boa fonte de renda, com alguns trabalhos sendo encomendados e criados para peças, eventos e projetos corporativos que eu conseguia desenvolver paralelamente ao trabalho de ator em teatro. O mercado para adereço é vasto, onde o diferencial é a qualidade do artista e do profissional que o produz. Ou seja, se você já tem alguma habilidade artística, seja como artesão ou artista plástico, às vezes com boa experiência trabalhando com um material específico, como ferro, por exemplo, saiba que o adereço pode ser uma excelente e rentável oportunidade de expansão profissional, produzindo um universo infinito de objetos, tanto para teatro, televisão e cinema, além de shows, carnaval, festas infantis e eventos corporativos e de marketing. Alguns dos meus trabalhos serão vistos e analisados aqui e foram confeccionados exclusivamente para peças teatrais e eventos realizados pela Companhia do Humor, uma iniciativa artística carioca e especializada em peças e eventos corporativos, que este ano completa 25 anos de trabalho, dirigida por mim em parceria com meu amigo e também ator Ari Freitas, que muitas vezes foi assistente de cenografia na confecção desses adereços, objetos e fantasias. Mas antes, eu preciso lembrar a todos que essa série de aulas que você assistirá aqui era para acontecer originalmente toda em formato de oficinas presenciais, principalmente voltada para alunos e estudantes de escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro e gravadas ao mesmo tempo para ficarem disponíveis online para qualquer um que quiser produzir adereços, podendo isso até se transformar em uma boa fonte de renda autônoma. Mas, infelizmente, por conta ainda das dificuldades impostas pela pandemia e dos seus protocolos de proteção de se realizar uma oficina prática presencial nesse momento, todo o conteúdo dessa oficina foi adaptado para 3 aulas online mais objetivas e ficarão disponíveis para vocês aqui na internet, no nosso canal YouTube. Eu espero que curtam e que sejam úteis da mesma forma. O que é adereço? Antes de tudo, o que é um adereço? No universo teatral, todo e qualquer objeto que um ator carrega em cena é considerado um adereço. Para que esse objeto seja naturalmente inserido na construção estética do cenário e auxilie na composição de uma personagem, existe um artista especializado em sua criação e execução, que pode tanto ser um artesão ou artista plástico ou até o próprio cenógrafo. Sim, porque o adereço é um dos itens da cenografia, que é todo o estudo, criação, planejamento e organização de elementos visuais plásticos para a representação da cena, e que envolve estruturas como cortinas, telões, móveis, escadarias, objetos de cena, entre outras, e que devem estar em harmonia principalmente com a criação do figurino para criar a atmosfera desejada do texto ou evento. Muito mais do que decoração ou ornamentação, a cenografia é técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas serão encenadas. A cenografia é parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço e o tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e transforma o espaço cênico. Da mesma forma, juntamente com o cenário e mais do que um mero enfeite, o adereço tem um papel importante porque vai situar uma época, a condição econômica, social ou política das personagens, além, claro, de criar uma estética artística da cena. Alguns objetos de cena requerem uma atenção especial, porque alguns são réplicas de objetos de uso cotidiano, ou com estética visual diferenciada, que normalmente necessitam de artistas especializados para a criação deles, como artesãos, artistas plásticos, enfim.
Outros, devido à impossibilidade de utilizá-los em cena por serem frágeis ou de difícil transporte e manuseio, como objetos de vidro e de cristal, é imprescindível a manufatura deles em outros materiais mais adequados e imitando os originais para serem usados em cena. 3 tipos de adereços. E basicamente são 3 os tipos de adereços. Os adereços de representação. Os adereços de representação são objetos previamente postos no cenário que servirão para o ator representar, como, por exemplo, copos, xícaras, louças em geral, objetos de decoração como abajures, quadros de parede, entre outros. Adereços de cena. Esses são os objetos usados pelos artistas em cena, como acessórios e que fazem parte da atuação ou representação numa determinada cena específica. Por exemplo, leques, castanholas, um livro, uma carta, entre outros. E, finalmente, os adereços do ator. Esses adereços são todos os objetos de uso pessoal do ator ou usado para a composição ou enfeite da personagem, que são levados por ele para a cena e que participarão da atuação, como anéis, pulseiras, brincos, colares, cintos, chapéus ou adornos. Nesse contexto, eu destaco também os adereços de cabeça, principalmente aqueles criados para peças de época, como chapéus mais cheios de adornos, como plumas e enfeites, e outros usados como enfeites de cabeça de fantasias de escolas de samba no carnaval, quase todos bem mais elaborados. Recurso barato. Hoje em dia, para baratear as produções, muitas peças teatrais são cada vez mais minimalistas e compostas basicamente de figurinos e alguns adereços mais elaborados, criando toda a atmosfera necessária à cena e cumprindo a função da cenografia como um todo. É comum vermos monólogos ou peças com poucos atores tendo em cena apenas figurinos e alguns adereços. E esses adereços, objetos cenográficos e adornos de figurino podem ser confeccionados através da utilização de técnicas e manuseio de diversos materiais, tais como isopor, argila, papel, tecido, pintura, colagem, escultura, papel machê e espuma. A espuma. A espuma. Chegamos onde eu queria e onde você também, claro. Nessa oficina online eu vou falar muito mais desse material, a espuma, com o qual eu produzo quase sempre muitos dos meus adereços por ser um material muito prático e de fácil manuseio e acabamento. Tudo isso porque, normalmente, as produções e eventos são confirmadas com um tempo muito curto para a produção de peças e objetos que demandam mais tempo de produção, acabamento ou secagem de tinta, enfim. Já a espuma, por si só, é de fácil modelagem e aceita bem tintas como a tinta spray, que tem secagem rápida também, e recebe bem outros acabamentos colados nela, como tecidos, materiais sintéticos, criando uma infinidade de possibilidades nas criações. Além do seu custo-benefício ser bom, é um material barato e durável. E toda a sua sobra pode ser reaproveitada em outros adereços ou, na pior das hipóteses, pode ser picotada e utilizada como recheio de travesseiros, almofadas, ou seja, quase nada se perde desse material. Além disso, eu falarei também do reaproveitamento de materiais como papel, plástico, tecidos e outros, que podem ser facilmente reutilizados na criação e confecção dos adereços de cena, garantindo mais economia e por serem ecologicamente sustentáveis, que não vão causar mais danos ao planeta e ao meio ambiente para a sua produção. Mas chega de blá 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 e vamos ver alguns adereços de espuma produzidos por mim para peças teatrais e eventos, para você também se estimular e se aventurar nesse fascinante universo criativo e quem sabe até transformar isso numa atividade profissional e boa fonte de renda. Vamos lá. Paciente Terra. Essa fantasia inspirada no globo terrestre foi feita com 6 gomos de espuma,
com densidade 28, que ao mesmo tempo que dava estrutura à forma, mantinha uma maleabilidade. Todo o acabamento era em nylon dublado, dando fofura à peça. Lembrando que adereços esféricos como esse, quanto mais gomos fizer na espuma, mais arredondada ficará a forma. Baú do tesouro. Esse baú do tesouro foi feito em papelão todo revestido em Etaflon, que é um tipo de manta térmica encontrada em lojas de material plástico. O Etaflon é encontrado mais nas cores prata e ouro. Como a ideia era um baú antigo, de ouro velho, o acabamento foi em jatos de spray marrom, além da aplicação de pedras preciosas de plástico. Dentro foi forrado de nylon dublado, que é uma espuma fina revestida de tecido de nylon para ficar fofinho. Máscaras de tigre. Essas máscaras de tigre foram produzidas para uma fantasia de carnaval utilizado no baile do Copacabana Palace. Foram compradas meias máscaras de plástico que foram adereçadas para dar exclusividade às peças. Como não encontrávamos o tecido de tigre ideal no mercado por estar em falta perto do carnaval, compramos vários kits de rabo e orelhinhas de tigres chineses. E alguns rabos foram desmontados para aproveitarmos o tecido e revestir as máscaras. O acabamento foram pinceladas de tinta acrílica branca, dando contorno nos olhos e fazendo o volume de nariz, finalizado com glitter. Flamingos, mesa do chá, corações e relógio. Nesse balé da companhia Thaisa Jatobá, inspirado no desenho Alice no País das Maravilhas, foram confeccionados vários adereços em espuma e reutilizando outros materiais para uso na cenografia, como para a mesa do chá e até pelos bailarinos. Na mesa do chá, os bules, xícaras e pratos com biscoitos foram criados e confeccionados reaproveitando embalagens plásticas de produtos de limpeza, além de espuma. Na cenografia, foi criada uma cortina de corações vermelhos confeccionados com base de espuma e acabamento com tecido lamê dublado. Já para a cena de uma das coreografias, as bailarinas utilizavam esses cliquetes em formato de flamingos. A estrutura era de cabo de vassoura para funcionar como tacos, com corpo em espuma, além de aplicação de nylon dublado e plumagem tipo marabu. E a bailarina principal, que interpretava a personagem Alice, usava esse relógio de pulso gigante preso ao seu figurino, confeccionado com um relógio simples comprado em loja de brindes chinesa, todo adereçado com acabamento dourado e corrente. Bom, isso foi um pouco da minha produção de adereços de espuma para animar você a se aventurar nesse criativo universo. No próximo encontro, eu falarei mais sobre a espuma em si, suas características e vantagens, além de dicas práticas de como trabalhar com ela. E claro, mostrando e analisando também mais produções minhas para você se inspirar e botar a mão na massa. Ou melhor, na espuma. Até lá!